A paz do Senhor, povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero louvar e agradecer a Deus nessa noite, por esta festa maravilhosa, a festa espiritual, que é a melhor festa que nós podemos realizar é na presença do Senhor. Amém? Então alegre seu coração nessa noite, Não poupe o seu glória a Deus, nem o seu aleluia, porque Jesus está aqui nessa noite. Quero agradecer pela vida do pastor Daniel Silva. Quero agradecer pela vida dos pastores, todos os pastores, equipe, dos Gideões, pregadores que vão estar pregando aqui, o pastor Joel, amém, Deus abençoe, pastor Rafael Miranda, e todos os preleitores que vão estar aqui, junto conosco, adorando ao Senhor nessa noite. Abra sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos do primeiro versículo até o versículo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diz aleluia. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus, e, estando com eles, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Queridos, este texto que nós lemos, escrito pelo evangelista Lucas, que foi o autor de Atos dos Apóstolos e também do evangelho, do terceiro evangelho segundo Lucas, ele escreveu, e ele diz que fez o primeiro tratado para Teófilo. Os irmãos podem sentar glorificando a Deus. Ele diz que fez o primeiro tratado para Teófilo. Ele escreveu o primeiro evangelho para Teófilo, um cidadão romano. E ele vai dar prosseguimento à escritura. Ele vai escrever o livro de Atos. Nós podemos observar que Lucas, ele foi um escritor habilidoso, um teólogo inspirado, e ele andou com Paulo. Ele escreveu o evangelho de Jesus Cristo, mas não teve o privilégio de andar com o Senhor Jesus Cristo, de ver os milagres, os sinais, as maravilhas que o Senhor fez e realizou por intermédio do seu ministério de 3 anos e meio que Jesus esteve sobre a terra. Mas Lucas, ele andou de beco em beco, de esquina, procurando informações para escrever o primeiro evangelho, segundo Lucas escreveu. O contexto histórico vai nos dizer
que ele vai escrever esta carta, né, e o livro de Atos, quando Paulo esteve preso em Cesareia, né, porque Lucas, ele não andou com o Senhor Jesus Cristo, mas ele teve o privilégio de andar com o maior missionário que teve naquele tempo na igreja cristã, na igreja do primeiro século. Lucas, ele foi moço de Paulo. Ele se desfez da medicina, ele abriu mão da medicina, né, quando viu Paulo pregando, falando acerca de Jesus, né, ele foi impactado pelo Espírito Santo de Deus, abrir mão de uma profissão que naquele tempo, né, valia ouro. Ele vai andar com Paulo, né, e vai ser moço de Paulo, vai fazer parte do ministério de Paulo, e logo mais vai ser usado pelo Senhor, né, para escrever o livro de Atos dos Apóstolos, né. Lucas, ele, louvado seja Deus, ele escreve este livro de Atos, que conta os 30 primeiros anos da era da igreja cristã. Ele vai relatar aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar aos seus discípulos, e logo dá início ao início da igreja cristã, né? Jesus, ele prepara a igreja, mas quem inicia a igreja cristã é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele dá início à obra missionária, né? E ele vai levantar alguns discípulos que estavam orando. A Bíblia vai dizer que os discípulos, eles receberam uma promessa do Senhor Jesus Cristo, né? Eles receberam a promessa que o Espírito ia descer, mas Jesus, ele vai dizer: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto serei revestido de poder e autoridade. Deixa eu te falar acerca de promessa. Jesus, ele está prometendo para Pedro, para Simão, para Tiago, para João, para aqueles que andaram junto com ele. Jesus está prometendo o derramamento do Espírito Santo, porque os discípulos, eles foram tomados de uma tristeza quando Jesus falou que iria partir. A alma dos discípulos se entristeceram, eles sentiram um vazio dentro de si, mas Jesus, ele estava dizendo: vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou enviar o meu Espírito, o Consolador, que vai colocar vocês de pé, que vai levantar você que está caído, né? Você que está fraco, ele vai te levantar. Jesus estava dizendo para os discípulos que o mesmo Espírito que fez a vida dele operar sinais, prodígios e maravilha, agora iria descer sobre a vida dos apóstolos. Eles seriam tomados pela glória de Deus, impactados para pregar as boas novas do Senhor. A primeira condição para que o Espírito viesse descer sobre as suas vidas é que eles esperassem, né? Para que a promessa viesse cumprir sobre a vida dos apóstolos, é que eles esperassem. Quem está entendendo diz amém. Para que você venha receber tua promessa, o Senhor, ele está dizendo: espere, espere no Senhor. Jesus falou para eles, e por meios de provas infalíveis, Jesus aparece aos seus discípulos. Jesus, que havia morto e ressuscitado, ele vai aparecer para Maria Madalena diante do sepulcro. Se você for num tribunal, por 2 ou 3 pessoas você pode ser acusado. 2 ou 3 testemunhas
você pode ser acusado. Se 3 pessoas te acusarem com a mesma história, você pode ser preso, encarcerado. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele não aparece nem para 1, nem para 2 e nem para 3. Jesus aparece para Pedro. Jesus aparece dentro da casa para os 10 discípulos. E logo mais ele aparece para os 11. Porque um já havia se suicidado. Ele vai aparecer para os 11 dentro do templo, ali dentro da casa. E logo mais, ele vai aparecer para mais de 500 pessoas. Ele vai dar provas infalíveis de que ele havia ressuscitado e que a promessa estava de pé. Quem sabe você chegou aqui desacreditado. Deus falou, mas não cumpriu. Mas Deus, ele está dizendo, a promessa que ele te fez está de pé. Deus, ele está dizendo que a promessa que ele fez ainda está de pé. E ele vai te dar um sinal aqui nesta noite. Ele te trouxe aqui para te dar um sinal que a promessa que ele fez ainda está de pé. A segunda condição para que a promessa viesse se cumprir na vida deles, aleluia, é que eles viessem perseverar em oração, a obediência. Desde o princípio, Deus, ele vai ensinar o seu povo a obedecer. Quando Deus, ele chama Moisés, e ele diz para Moisés que Moisés viesse preparar a Páscoa, né? Deus fala para o povo que viesse preparar um cordeiro, e que viesse pegar o sangue do cordeiro e aspergir sobre os umbrais. Aí eu estava meditando nisso. Por que que Deus, ele disse, porque se Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Deus, ele disse que iria enviar um anjo, iria matar todos os primogênitos do Egito. Aí a Bíblia vai dizer que pela marca, Deus, ele ia dar o livramento para o povo de Deus. Aleluia. Eu quero te dizer que você está selado pela presença do Espírito Santo. Deus, ele conhece aquele que está selado. A marca que nós temos é a presença de Deus, é o selo do Espírito Santo de Deus. E o anjo, ele vai passar pela meia-noite e vai matar os primogênitos de Faraó, dos seus servos e de todos aqueles que oprimiu o povo de Deus. Sabe por que que Deus disse para Moisés e para o povo: coloque a marca nos umbrais? É porque Deus estava ensinando o povo a obedecer. Aleluia, para que viesse receber do Senhor. Quando você obedece o Senhor, você recebe a bênção de Deus. Quando você obedece o Senhor, você tem vitória de Deus. E Deus, ele está te contemplando aqui nessa noite. Oh, aleluias. Aí os discípulos esperaram para que o Espírito viesse ser derramado sobre as suas vidas. Esperaram pela promessa, uma das grandes promessas que Deus, ele fez. Eu vejo dentro da Bíblia, né, uma grande promessa que Deus fez, é a promessa da vinda do Messias, a qual o Senhor Deus fala no livro de Gênesis 3:15, né, que ele iria enviar o seu filho para esmagar a cabeça da serpente. A segunda promessa que o Senhor, grande promessa que Deus faz dentro da Bíblia, é a promessa que Deus disse para Joel, que nesses tempos Deus, ele estaria derramando sem medida o Espírito Santo de Deus.
Deus, Ele está derramando aqui nessa noite o Espírito Santo. Deus está derramando sobre a tua vida o Espírito Santo. Você que chegou aqui caído, você que chegou triste, cabisbaixo, Deus está derramando sobre a tua vida o Espírito Santo. Oh, aleluias. Glória a Deus. A presença de Deus, querido, ela é real aqui neste lugar. Nós temos a presença de Deus. É algo sobrenatural, é algo poderoso que é dado a mim e a você. Não é dado somente aos pastores, pregadores, cantores, mas é dado a todos que buscam o Senhor, a todos aqueles que faz assim como os discípulos fez. É dado a presença de Deus. Porque se você observar no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o derramamento do Espírito Santo não era para todos. Você vê Deus dando o Espírito para Saul e ele sendo rejeitado por Deus. Aí Deus levanta Davi, mas não era dado a toda a congregação. Se nós formos vasculhar a Bíblia, a maioria ou todos aqueles que receberam o Espírito Santo foram reis, sacerdotes e profetas. Não era dado para todos, mas aqueles que recebiam a presença de Deus fazia a diferença. Você vê Sansão recebendo o Espírito Santo e com uma arma ele matava exército. Você vê Davi recebendo o Espírito Santo e Davi, toda a peleja que ele ia, ele saía vitorioso. Você vê ele recebendo o Espírito Santo e cantando, e Deus libertando Saul. Aqueles que recebiam a promessa do Espírito, aqueles que Deus derramava o Espírito Santo sobre eles, tinha potencial. Eu quero te dizer que Deus te escolheu para te exaltar através do Espírito Santo. Talvez você chegou aqui dizendo: não tem como eu conquistar, não tem como eu entrar nesta porta, na faculdade, no concurso público. Mas Deus está te dizendo, Ele está te capacitando, Ele está te levantando. Ai, dequebiaçu, decô. Ele está mudando a tua história. Ele está te levantando nessa noite. Louvado seja Deus. Aí o Espírito de Deus é derramado sobre Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que os discípulos, eles oravam no mesmo lugar em que Jesus, ele repartiu o pão e tomou o vinho. Os discípulos esperavam pela promessa. Alguém está dizendo: como eu vou receber aquilo que Deus me prometeu? Orando, buscando ao Senhor, se aquebrantando diante de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que todos os dias aqueles homens subiam até o cenáculo para buscar a presença, a promessa que Deus fez. Oh, aleluia! Deus, Ele vai cumprir com todas as tuas promessas. Deus vai cumprir com todas as promessas que Ele te fez. E calabadeia ser. Oh, meu Pai. Queridos, Deus fez uma promessa para minha mãe, que orou por mim durante 14 anos. E quando eu tinha 12, 14 para 13 anos, o espírito do mal me apoderou de mim e eu entrei no tráfico de drogas. E Deus prometeu
Deus prometeu para minha mãe, uma serva de Deus, uma missionária, e falou desta maneira: você vai ser crente. E minha mãe trouxe essa promessa, esta revelação, profecia ou promessa. Ela disse para mim: você vai ser crente. Uma serva de Deus hoje no culto de oração me disse: você vai ser servo do Senhor. E eu disse para ela: eu prefiro morrer do que ser crente. Passados-se os dias, eu estava em uma festa ali na cidade de Samambaia, aonde eu moro. 3 casas depois da minha, era o meu aniversário e o aniversário de um amigo meu, o dono da casa. E eu estava com outro amigo meu, no qual minha mãe sempre dizia: não anda com esse moço. E eu ficava irado, mas ela sempre dizia: não anda com este rapaz. Conselho de mãe é igual conselho de Deus para a sua vida. E ela dizia: não anda com esse moço. E este rapaz que estava ao meu lado, chegaram 2 rapazes para tirar a vida dele. Só que eu estava na frente dele. E esses 2 rapazes sacaram um revólver calibre 38 e atiraram nele. A primeira bala, segundo a perícia, era um projétil que se chama bala dum-dum. E esta bala pegou na janela. O segundo disparo acertou em mim, fez uma perfuração nas minhas costas e perfurou o meu pulmão. Só que na festa, todo mundo empolgado, ninguém havia percebido ainda que aquilo era disparo. A música tocando alto, o som tocando alto, e eu fui o primeiro a perceber, porque eu olhei e vi. Só que aí já foi tarde, um pouco tarde, porque eu corri e caí na porta da casa. Eu estava no portão e caí na porta de entrada. E as pessoas, quando deram conta, também correram. Só que ali eu virei tapete, Todos passaram por cima de mim. Por volta de umas 30, 40, não sei, 50 pessoas. Aí depois de algum tempo, me pegaram e me colocaram em cima do sofá. E eu já estava morrendo. Só que eu sempre pensei com Deus. Eu sempre disse assim: quando chegar perto da minha partida, eu me arrependo e aceito a Jesus, porque eu quero aproveitar aquilo que está lá fora. A minha mãe pregava o evangelho, mas eu dizia: não, quando eu estiver mais velho, quando o tempo passar, eu vou aceitar o Senhor. Só que nesse dia, eu tenho certeza que não ia haver tempo para mim, porque eu tentei orar, mas eu não sentia a presença de Deus. E eu senti algo forte querendo tragar a minha vida. E me levaram para o hospital. Cheguei no hospital, os médicos falaram que eu estava morto. Aí eu já não sei mais, foi o que me contaram. Porque aqueles que estavam na festa e o dono da festa, eles ligaram no hospital e perguntaram: como está o rapaz que deu entrada aí? Murilo, o nome dele. E os médicos disseram: ele já faleceu. Mas neste dia, a minha mãe estava numa vigília na Bahia. E Deus, quando a minha mãe estava louvando, veio marchando uma mulher de Deus e falou para ela: olha, o teu filho, o teu primogênito não vai morrer, porque eu te fiz promessa.
aleluia, ele não vai partir, porque eu te prometi que ele será ainda um servo do Senhor, porque eu te prometi. Ai, de que a subque. E as pessoas na festa já choravam a minha morte, a minha partida. Naquele dia, eu vou avançar aqui porque a hora, aleluia. Naquele dia, 2 desviados do evangelho, afastados, me reconciliou com o Senhor. E por volta das 3, 4 horas da madrugada, eu creio que o Senhor, Ele me visitou naquele lugar, e Ele me despertou, e eu acordei ali, e comecei a clamar, comecei a gritar naquele lugar, e os médicos vieram me atender. Louvado seja Deus. Quando foi pela manhã, me disseram, aleluia, os médicos disseram: olha, Deus, Ele fez um milagre na tua vida. Eu quero liberar uma palavra profética nessa noite. Satanás, ele não vai destruir tua casa. Satanás não vai destruir a tua promessa. Ele não vai destruir aquilo que Deus te prometeu. O teu filho não vai morrer nas drogas. Ai, tequeia, subcantarai. Porque diz o Senhor, Deus, Ele vai levantar a tua casa. Deus vai levantar a tua família. Será impactada pela promessa que Deus, Ele te fez. Oh, dequebe a sua. Aleluias. E a Bíblia diz que ali, queridos, o Espírito de Deus desceu. A Bíblia diz que João Batista disse: vós sereis. Aí está aquele que batiza com Espírito e com fogo. E Jesus começou a bradar naquele cenáculo. Línguas de fogo começou a ser tocada. O povo começou a receber a promessa de Joel. E eu quero te dizer nessa noite que Jesus vai começar a passar aqui neste lugar. Você que não é batizado com o Espírito Santo de Deus, Ele vai te tocar. Ele vai te tocar. Ele vai te tocar. Ele vai te encher. E calaia sebicou, rabadaia se. Abre os céus nesta noite, Senhor. Aí os discípulos foram tomados pela presença de Deus e disseram: aquilo ali é bebida forte. Por quê? Porque eles começaram a se agitar, né? Eles começaram a falar em novas línguas. Aí disseram: estão embriagados. Aí Pedro se levanta, aquele discípulo que outrora negou o Senhor, aquele discípulo que outrora ele esteve andando sobre as águas, e quando começou a receber a crítica, ele começou a afundar. Aí Pedro se levanta com muita autoridade, e ele vai dizer: não, aleluia, isso que está acontecendo é a promessa que Deus fez. Isso que está acontecendo é a promessa de Joel. É o Espírito que está sendo derramado, e esse mesmo Espírito vai ser derramado aqui nessa noite. Quantos assim acreditam, glorifica. Quantos assim acreditam, adore ao Senhor. Oh, aleluia.